Comunidade de Cultura Divinista, Instituto Divinista. Apresenta Curso de Desenvolvimento Mediúnico. Aula 1. Extrato doutrinário. 1. Essência divina ou Deus. A essência divina. Onipresente, onisciente e onipotente, que tudo emana, sustenta e destina através de leis eternas, perfeitas e imutáveis. Sendo Espírito e verdade, assim quer que seus filhos venham a ser e lhes convida a seguirem o caminho da verdade, do amor e da virtude. Tudo começa em um, tanto os seres como as leis. Começa em um e desdobra-se ao infinito, para a nossa razão de seres relativos. Entretanto, Deus é em si completo, é total, sendo para si mesmo finito. A lei de unidade explica a de diversidade, porque a diversidade é questão apenas de formas de manifestação da unidade. Deus não cria coisa alguma, porém emana de si mesmo. Tudo que é compreende Deus essencial e Deus manifestado por emanação. Tudo deriva do um essencial e, por fim, tudo retorna ao um essencial. Portanto, o divino monismo é o conceito ideal. Dos grandes iniciados ou místicos, quem mais se achegou ao ser essencial somente pôde dizer que é luz, glória, poder, sabedoria, lei, justiça, amor, tudo, porém de todo infinito, facultando outro sim, a quem a ele se chegar, os poderes maravilhosíssimos da divina ubiquidade, que é a virtude de estender ao infinito os poderes dos sentidos, coisa que por ora bem difícil será poderem conceber. Para Deus não há acepção de locais e tempos, não sofre restrições quaisquer. Está na intimidade profunda de tudo e de todos. Todavia, cada qual saiba sentir Deus em si mesmo, porque aquele que pensa estar Deus longe, por certo se coloca longe de Deus. Sintonizar, pelo desenvolvimento interno, eis o problema total de cada centelha espiritual. Os cristos planetários dão exemplo do que seja o grau sintônico e, consequentemente, da função de filtros ou reflexos do Pai. 2. Existência. Existir decorre de ser emanado da essência divina. Entretanto, se é impossível conhecer objetivamente a extensão do que existe, muito mais importa, entretanto, ter a mais plena consciência da existência. O mais civilizado homem do planeta, por certo que ignora seus dotes de espírito, por certo que desconhece as virtudes de que é senhor, pelo fato de não tê-las despertado ainda. O Cristo anímico, para ser conhecido, deve primeiro ser exposto. Antes de lá chegar, tudo são apenas conjecturas. 3. Imortalidade é normal no que deriva de Deus. A imortalidade comporta todas as regalias e todos os deveres, porque encerra a origem, o plano evolutivo e a sagrada finalidade. A morte não existe essencialmente, é apenas mutação de forma. De tudo, espírito ou matéria, sobrará sempre a essência, por mais que a forma possa mudar ao infinito. Deus não sofre solução de continuidade em seus santos desígnios. Chegamos a conhecer, Senhor, que entregaste dons espirituais intermediários, ou mediunidades, na Bíblia chamados dons do Espírito Santo, para não faltarem a encarnados e desencarnados as consoladoras oportunidades de contatos. 4. Revelação. Antes do Cristo vir, com seu batismo de Espírito ou revelação, as escolas esotéricas mantinham o lume das informações. Desde os Vedas, os Upanishads, Enoque, os patriarcas, Moisés, os profetas e outros grandes dotados de dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, os contatos entre os dois planos da vida foram normais, instrutivos e consoladores. Depois do Cristo, não há motivo para segredos, desde que se conheça, de fato, o cristianismo.
É blasfêmia falar em Jesus e condenar a comunicabilidade dos espíritos, pois ele assim o praticou enquanto encarnado, tendo voltado em espírito para generalizar a revelação ou batizar em espírito. Jesus, tendo vindo para batizar em revelação, forneceu a toda a carne o instrumento de advertência, ilustração e consolo. Quem cultiva a revelação de tudo ficará ciente. A revelação é o Consolador eterno, funciona simplesmente na ordem divina, que é a chamada criação. Anjo, espírito e alma, tudo quer dizer a mesma coisa, sendo certo que todos os chamados livros sagrados estão fartos de lembrar os fenômenos proféticos ou mediúnicos. Enquanto estiverem de pé os religiosíssimos, as cleresias comercialistas, todos os erros serão cometidos contra as leis de Deus, sendo exato que a revelação será chamada coisa de Beelzebu. Entretanto, a evolução é a lei da vida e tudo ficará esclarecido. Tendo por certo que, de todos os modos, para quem se diz contra ou para quem lhe é favorável, todos procurariam ser-lhe grandemente fiéis se chegassem a saber o quanto é ela respeitável, o quanto é ela reverenciada pelos melhores filhos do Pai Divino. Tanto quanto um filho se eleva em hierarquia, em valores de fato, tanto mais a considera, por sabê-la o instrumento informativo por excelência, o veículo dos informes celestiais. Falar contra Jesus, até mesmo contra ele, isso é perdoável, mas aquele que blasfemar contra a revelação, contra o instrumento informativo estabelecido pelo Pai, isso terá que ser pago integralmente. Movimento. Tudo no universo dito criado é movimentação. A linguagem de Deus é a lei dos fatos, prova a origem, a evolução e a finalidade. Os mundos e os intermundos movimentam-se. O macro e o microcosmo são forçados a movimentar-se para que os santos desígnios de Deus sejam atingidos. O movimento força no sentido da finalidade, porque Deus nada faria sem objetivo absoluto. 6. Responsabilidade. A centelha começa completamente isenta de consciência própria. É vida e não sabe. Com a evolução, vai transitando pelas fases. Dos automatismos inconscientes, passa para os automatismos instintivos, envereda para a razão e nela, agora muito mais ligeira, vai invadindo a esfera intuitiva até chegar à intuição plena, no grau crístico. A responsabilidade vai aumentando, portanto, na razão direta do conhecimento de causa. Deus conferiu-lhe todos os valores em potencial e deu-lhe o universo exterior e a relativa liberdade para se movimentar e crescer. A lei a tudo preside, registrando todos os efeitos integralmente, sejam positivos ou negativos. A justiça, por sua vez, é o instrumento distribuidor de recompensas. Sem responsabilidade, não haveria como ter merecimentos. As leis regentes explicam as responsabilidades. Os conceitos humanos poderão variar, mas as leis jamais serão derrogadas e, consequentemente, as centelhas nunca deixarão de ser responsáveis perante as leis do Pai. Sem deveres não haverá jamais direitos. 7. Habitação cósmica. Os mundos são as muitas casas do Pai, segundo a expressão de Jesus. O problema cinge-se ao da matéria, que é para servir ao espírito. Portanto, não encerra o problema nada de especial ou de admirar. Os espíritos infantis fazem de tudo, mundos e fundos, mas a realidade é simples. Da Terra são vistos ao longe outros mundos, e dos outros mundos a Terra é vista. E o infinito contém aquilo que é chamada criação, ou manifestação de Deus, o nosso Pai comum. Os homens inventarão teorias, sistemas, etc. No entanto, a grande questão é ser bom, é descobrir o amor e a sabedoria no íntimo, para revelar o poder divino, a glória do Pai. Muito mais do que lembrar o cosmo, importa lembrar que o espírito é destinado a ser acima de mundos, formas e transições. 8.
Reencarnação. Esta é a verdadeira válvula evolutiva e redentora do espírito, porque o espírito reencarna por estes motivos básicos, a saber: a. Evoluir normalmente. b. Para efeito de provas. c. Para efeito de expiações. E d. No caso dos cristos e dos abnegados, que de si mesmos queiram tomar certos encargos, com o fito de auxiliar a humanidade ou certos irmãos. Por isso mesmo, todos os grandes reveladores foram categóricos em afirmar a lei de reencarnação. 9. Evolução. O processo evolutivo, a que tudo e todos estão sujeitos, porque nada há na chamada criação sem objetivo, saibam ou não os homens, espiritual e materialmente, tudo se move e evolui. Quem saiu da essência divina deve procurar a ela retornar. Quem se apega ao reino dos mundos e das formas, por certo marcha em sentido contrário, retardando a chegada libertadora. Importa conhecer e discernir, pois os rudimentos do plano material costumam enganar, e não pouco. É do Cristo inconfundível a lição, aquela que diz realmente onde está o reino do céu, que não virá com mostras exteriores. Aprender a discernir é o primeiro passo, enquanto que realizar é a marcha total e final. Resumindo, o processo evolutivo tem por função integrar a centelha espiritual no grau crístico, situá-la acima de mundos e de formas. Pode-se dizer o processo de movimentação íntima, que tem por finalidade desenvolver e patentear as virtudes divinas do Filho de Deus. Por evolução, virá a ser uno, isto é, brilhante, glorioso e poderoso. Será filtro ou reflexo da divina autoridade. A evolução, numa palavra, é a exposição dos valores potenciais. 10. Sagrada finalidade. O sagrado objetivo da existência é retornar ao seio do Um essencial, como parte integrante do Um essencial, deixando de vez a relatividade para ser divindade. Como a centelha é partícula do princípio ou Deus, emanada e não criada, em seus fundamentos permanece ligada a Ele, de quem reflete a essência, a vida e diversos ou múltiplos recursos e poderes, e ao fim da escalada toda, será Deus em Deus ou Espírito e Verdade, porque de Deus tudo parte, em Deus tudo é, movimenta e atinge a finalidade. Bem-aventurado é aquele que atingiu a verdadeira personalização, que tanto evoluiu a ponto de ser mais uno com o ser total, ou agente individualizado do princípio, que se tornou parte da sua gloriosa e infinita ubiquidade. Aquele que vive para ser reflexo do ser total, sem deixar de ser seu filho.